Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos estar aprendendo um pouco sobre as paisagens do município e o tempo. E também nós vamos falar sobre as paisagens transformadas pelo homem e pela natureza. Essa é a nossa primeira aula online da disciplina de Geografia. Então, vamos lá? Como vocês sabem, eu sempre trago no vídeo as páginas do livro que vocês vão estar utilizando. Então, aqui, ó, a gente vai iniciar na página 284, certo? Aqui nós vamos iniciar o capítulo 2, que vem com o tema As paisagens do município e o tempo. Então, vocês vão observar as imagens, vão ver que existe uma diferença. Quando ele fala aqui, ó, tempo, significa a relação da mudança de uma paisagem no decorrer dos anos. Então, vocês vão observar que aqui é uma cidade e aqui é a mesma cidade. Qual é a característica que mostra aqui que faz com que eu identifique que seja a mesma cidade? Além disso, além de observar as imagens, vocês vão estar fazendo a leitura, tá? Da mesma forma aqui, ó, da disciplina de ciências, vocês não precisam copiar essas perguntinhas no caderno, tá bom? Então, eu vou tentar ser bem breve para o nosso vídeo não ficar longo, porque o foco aqui, pessoal, é na explicação. Então, ó, na página 286, nosso primeiro temazinho aqui é o município é transformado ao longo do tempo. Pronto. Então, vocês vão observar as imagens. Depois que vocês observarem essas 4 imagens, que mostram a mudança de um determinado município, certo? Vocês vão responder, ó, vocês vão observar aqui e vão marcar o X nas opções corretas, tá bom? Na página 288, vocês têm uma atividade, uma pequena atividade. Percebam que a explicação que vocês têm no livro não é tão grande, pessoal. Aqui é mais questão de observação. Então, vocês vão ler o enunciado da número 1 e vão fazer o que se pede. Aqui, no caso, vocês vão fazer um desenho. Na número 2, vocês vão observar as fotografias, que é a mesma cidade, porém em datas diferentes. Então, vocês vão observar a imagem A e a imagem B e vão responder as questões. Pronto, chegando aqui nessa página, pessoal, na 290, vocês também vão fazer a leitura. Eu vou estar explicando no vídeo um pouco mais sobre isso aqui, porque vocês vão estar lendo em casa e eu vou estar explicando aqui no vídeo. Aqui é a segunda atividade que vocês vão fazer, a 1 e a 2. Vocês vão responder essa atividade de acordo com o que vocês leram aqui, na página 290 e 291, e com o que eu vou explicar no vídeo. Tá certo? É bem simples. As atividades, como vocês podem observar, são minúsculas, são bem pequenas. Bom, vamos dar início à nossa explicação. Para a gente começar, pessoal, primeiro a gente tem que estar descobrindo o que é paisagem. Então, surgem vários questionamentos. Será que a paisagem é tudo aquilo que é belo, como, por exemplo, as flores, parques? Outras pessoas vão dizer, tudo aquilo que eu vejo é uma paisagem. E aí, qual é a definição correta? Paisagem, para a geografia, significa tudo aquilo que os sentidos humanos podem captar. Então, quais são esses sentidos humanos? O tato, a audição, o olfato e a visão, tá? Só esses 4. A gente não vai estar utilizando o paladar, e o paladar é sentir o gosto das coisas, então isso não tem nada a ver com paisagem. Tudo aquilo que sua visão consegue enxergar é uma paisagem. Tudo aquilo que a sua audição escuta é uma paisagem. Portanto, tudo que o ser humano consegue sentir é uma paisagem. Essa é a definição correta de paisagem. Bom, agora que vocês já sabem a definição de paisagem, nós vamos fazer relação dessa definição com o município, com as paisagens que formam um município e como ele é modificado com o passar do tempo. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui também vai aparecer no livro de vocês. As paisagens dos municípios são transformadas pelo ser humano ao longo do tempo. Essas transformações podem ser percebidas quando comparamos a paisagem de um mesmo lugar em épocas diferentes. É igual quando aparece lá no início do capítulo de vocês, aquela imagem, 2 imagens da mesma cidade, porém em épocas diferentes. E quanto ao município, vamos focar aqui no nosso município. Vocês já notaram alguma transformação ao longo do tempo? Se o município de Nova Russa já sofreu transformações, modificações pelo homem?
Então, eu trouxe para vocês aqui duas imagens antigas de Nova Russas, quando Nova Russas ainda era um simples povoado. Então, Nova Russas ela foi passando por transformações ao longo dos anos, até chegar nessa que vocês conhecem hoje, tá bom? Aí, aqui é uma ferrovia de Nova Russas, que vinha trazendo população, e ao longo dos anos o povoado foi crescendo e crescendo, e assim se modificando e surgindo a cidade de Nova Russas, o município de Nova Russas. Então, aqui como vocês podem ver nessas duas imagens, ó, 1922, que é Nova Russas do início. Aí, com o passar do tempo, Nova Russas foi se modificando. Então, isso que eu chamo de transformações do município. Então, essas transformações nunca param, sempre estão continuando. Tanto que essas imagens que eu trouxe aqui, elas já são um pouquinho antigas. Nova Russas atualmente já está de uma outra forma, está diferente. Então, é mais para vocês observarem a questão da passagem do que era Nova Russas para o que é hoje, né? Então, vocês podem perceber aqui a diferença. Então, é isso que eu chamo de transformações do município. As paisagens são transformadas pelo ser humano. Como eu disse, a paisagem ela é transformada pelo homem. O homem que transforma as paisagens também utilizando por meio do trabalho. Então, ele vai fazer modificações nas paisagens devido ao trabalho, por conta do trabalho. Um exemplo aqui, ó, que eu vou trazendo para vocês é a questão da plantação e da pastagem. Então, para a realização de atividades agrícolas, né, na maioria das vezes, a vegetação natural ela é retirada para serem feitas plantações e áreas de pastagem. Então, aqui nessa imagem, como vocês podem ver, é uma área de pastagem. Então, imaginem que aqui fosse um lugar cheio de vegetação, que nem aqui no final, ó, cheio de árvores e tudo mais. Então, tudo é removido para deixar essa parte aqui de gramado, exatamente para ter uma criação bovina. Então, também é removido para fazer plantações. Então, isso quem modifica é o ser humano. Ele modifica a natureza. Então, aqui, ó, quem faz relação com o aumento da população. Então, a partir do momento que a população de uma cidade, de um lugar, vai aumentando, as coisas vão mudando. Com o aumento da população, a paisagem nas cidades tem mudado com a construção de moradias, de indústrias e de comércios. Ruas, avenidas e energia elétrica, redes de esgoto e etc. Então, aqui, ó, pessoal, está relacionado à questão da criação de comércio e ao número da população que vai crescendo com o passar do tempo. Então, aqui é quando a paisagem é transformada pelo homem, ele que cria tudo isso exatamente para fazer uso. Nosso segundo ponto aqui em relação às paisagens é quando elas são transformadas pela natureza. As ações dos elementos da natureza, como o vento e a água, das chuvas, dos rios, mares e oceanos, atuam na transformação da paisagem. Essa parte aqui é muito interessante porque vocês vão aprender que a natureza, que as paisagens também mudam sem precisar do homem. O homem não vai interferir em nada, ela vai se modificar sozinha. Então, nessa paisagem aqui, pessoal, vocês observam um fenômeno chamado de falésia, né? São formações rochosas e elas, como vocês podem ver aqui, essas falésias, elas são formadas com um agente transformador. Esse agente transformador nada mais é do que a água do mar, que ao bater constantemente nesses paredões de rochas, causam seu desgaste. Então, a gente pode dizer que é a água do mar que faz com que surjam essas montanhas rochosas. Olha só que interessante. Mas isso, pessoal, não é do dia para a noite, não. Demora, tem um tempo. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo para vocês terem uma noção melhor do que é uma falésia. Vamos lá? As falésias, elas surgem a partir do movimento da água do mar, quando eles batem nessas barreiras aqui, nesses paredões.
Então, eles são paredões íngremes encontrados no litoral de quase todo o mundo. Eles são esculpidos pela lenta, mas constante ação da água do mar. Como vocês sabem, a água do mar é muito forte. Então, é um processo lento, mas que acontece através das ondas e das marés. E também tem um apoio da chuva. A chuva também ajuda a modificar e dar formação às falésias. Chegamos aqui em outro ponto importante em relação às transformações da natureza. Essa imagem, pessoal, como vocês podem observar aqui, ó, mostra o que nós chamamos de erosão eólica. O que é uma erosão eólica? É quando surge a formação rochosa esculpida pela ação do vento. Né? Esse agente transformador transporta areia e poeira de um lugar para o outro e ao longo do tempo vão sendo transformadas. Se vocês quiserem, tiverem vontade de pesquisar outras erosões eólicas, vocês podem estar pesquisando, que vocês vão encontrar vários formatos diferentes. São esculturas maravilhosas, lindíssimas, que o vento, por causa do vento, elas são formadas. Então, eu também trouxe um vídeo para vocês terem mais ou menos uma noçãozinha de como funciona a erosão eólica, porque quando ele diz bem aqui, ó, é quando o vento transporta areia e poeira. Esse fenômeno que eu vou mostrar agora, eu acho que vocês já podem ter visto por aqui. Vamos dar uma olhada. E aí, já viram alguma coisa parecida com isso? Que é quando o vento transporta areia e poeira para lá e para cá, formando esse redemoinho. Eu já vi muitas vezes isso, eu acho que vocês também já podem ter visto. Lógico que para esculpir um formato de alguma coisa, isso leva um tempo, é demorado. Esses agentes transformadores podem ser, além do vento e das águas do mar, os rios, a chuva, o gelo, a vegetação e os animais. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, eles podem ser agentes transformadores da natureza. Eles mesmos fazem as modificações na natureza, sem precisar da interferência do homem. E isso também, algumas vezes, acaba causando desequilíbrios, mas na grande maioria das vezes é o homem que causa os desequilíbrios do nosso planeta. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido e qualquer dúvida, como eu sempre digo, vocês podem tirar comigo. Um abraço.